No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 11 de Geometria no Plano e Geometria no Espaço. Portanto, neste primeiro exercício, nós temos representado um prisma e uma pirâmide com a mesma altura. Sabemos que a base do prisma coincide com a base da pirâmide, está contida no plano x ao y. Sabemos que o vértice do ponto P, o ponto P pertence ao eixo x, o ponto R pertence ao eixo y e o ponto Z pertence ao eixo do Z. Sabemos também as coordenadas do ponto U e queremos definir a condição da reta TU. Então, nós podemos fazer isto de duas maneiras. Se vocês quiserem recordar como nós definíamos as retas no 10º ano, nós podemos dizer que as retas são no espaço, resultam da interseção de dois planos. Então, para isso eu posso tirar, sei que as coordenadas do ponto U são 2, 2, 4, sei que as coordenadas do ponto T seriam 2, 0, 4, e reparem que o que é que eles têm em comum? Têm o X, portanto, e têm o Z. Então significa que qualquer ponto que pertence à reta TU vai ter que ter x igual a 2 e z igual a 4. Portanto, e temos a reta definida. Ou então, se quiserem, podem definir através, por exemplo, de uma equação vetorial, das equações paramétricas da reta, ou seja, podiam escolher qualquer um dos pontos, pode ser o ponto U, e agora precisam da direção da reta, e a direção da reta pode ser dada, por exemplo, pelo vetor UT. Então ficava aqui t menos 1, ou seja, ficava 0, menos 2, 0. E como tem aqui o K pertencente a R, então temos definida a reta também. No exercício 2, na figura ao lado está representada uma circunferência de centro no ponto O e raio 5. Então significa que a equação da circunferência ficava x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, portanto igual a 25. Os pontos A e B são os pontos de interseção da circunferência com os semi-eixos positivos do x e do y, portanto estão aqui situados. Então significa que o ponto A tem de coordenadas 5, 0 e o ponto B tem de coordenadas 0, 5. Considera que um ponto P se desloca ao longo do arco AB, nunca coincidindo com o ponto A nem com o ponto B, e no caso em que a abscissa do ponto P é 3, determina, sem recorrer à calculadora, a equação reduzida da reta tangente à circunferência nesse ponto. Então significa que, como eu quero descobrir a equação da reta tangente, o que é que nós sabemos sobre a reta tangente? Sabemos que a reta tangente faz um ângulo de 90 graus com o diâmetro ou o raio que passa nesse ponto. Portanto, uma das maneiras de definir a reta tangente poderia ser começar por descobrir quanto é que era o declive da reta OP e depois dizer que o declive da reta tangente tem que ser o simétrico do inverso do declive dessa reta. Portanto, eu tenho que descobrir o ponto P. Como o ponto P nós sabemos que tem abscissa 3, falta-nos só descobrir a ordenada, e sabemos que a ordenada deste ponto tem que ser positiva, então podemos ir à equação da circunferência e substituir o x por 3. Ou seja, fica 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, fica y ao quadrado igual a 25 menos 9, y ao quadrado é igual a 16, o y é igual a mais ou menos 4. Portanto, o ponto tem de coordenadas 3, 4, uma vez que a coordenada tem que ser positiva. Ou seja, significa que o declive da reta OP ficava a 4 menos 0, a dividir por 3 menos 0, uma vez que a origem é 0, 0, ou seja, ficava 4 terços. Sendo assim, o declive da reta tangente será o simétrico do inverso, ou seja, será menos 3 quartos. Portanto, agora falta-nos só descobrir a ordenada na origem, mas para isso podemos utilizar o ponto P, que é o ponto por onde a reta tangente passa. Então fica menos 3 quartos x mais b. Como passa no ponto P, de coordenadas 3, 4, ficamos que 4 é igual a menos 3 quartos vezes 3 mais b, ou seja, fica que 4 mais 9 quartos é igual a b. Portanto, encontramos aqui o mesmo denominador, portanto 16 mais 9 sobre 4 é igual a b. Logo, o b seria igual a 25 sobre 4. Logo, a equação da reta tangente fica y igual a 4 terços de x mais 25 quartos.